Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a nossa conversa de hoje vai ser sobre Acalantopia. É um livro ilustrado, na verdade, não é um quadrinho, tá? Que tem o subtítulo de Proezas e Desventuras em um Brasil Encantado. É uma publicação independente do Douglas Nogueira. Eu participei do financiamento coletivo no Catarse, né? Mas o livro está disponível ainda para quem não participou do financiamento, né? Quem se interessar é só conferir aí a descrição do vídeo. E assim, eu achei um livro bastante interessante, muito legal, que obviamente vale a pena comentar aqui porque eu estou trazendo para o canal, mas eu acho que ele pode servir de gerador de ideias, vamos colocar assim, ele pode servir de pano de fundo, ele pode te ajudar na condução de algumas histórias de RPG ou algum tipo específico, né, de histórias. Então, o que eu vou fazer aqui no vídeo? Eu vou falar primeiro sobre o livro, né, o que eu achei e tal, fazer uma pequena resenha, e pro final eu vou dizer como eu vejo a ligação do Acalantopia com alguns jogos de RPG ou com alguns tipos de história de RPG, beleza? Então, vamos nessa! Então olha lá, para a gente começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, o Acalantopia ele tem aproximadamente aí 120 páginas, tá? Um papel bacana, já vou começar a mostrar aqui, capa dura, tá? E assim, ele é uma literatura infanto-juvenil ambientada num Brasil fantástico, aí, num Brasil encantado. Só que assim, sabe aquele tipo de filme infantil ou infanto-juvenil, mas que consegue trazer uma história interessante o suficiente para capturar a atenção de um adulto? Eu acho que é o caso aqui do Acalantopia. É uma leitura super fluida, super dinâmica e super divertida e interessante, que te prende mesmo. E assim, não é um livro grande, você consegue ler ele rapidinho, mas eu fui lendo devagar para ir saboreando a mistura de ideias e a forma do Douglas contar a história que eu de fato achei bastante interessante. Então, eu vou começar aqui a mostrar um pouquinho do livro. É um livro extremamente bonito também. A maioria das ilustrações é também do Douglas, mas tem outros ilustradores aqui participando do livro, né? Mas eu de fato achei ele muito bonito, muito interessante. Aqui é a abertura, né? Página de abertura, assim. Quem participou do financiamento, né? Tem o privilégio aqui de ter o autógrafo do autor, né? Um agradecimentozinho básico, bem bacana. E olha só. Eu vou pular... Não, deixa eu mostrar logo aqui no início, que a gente vai começar a comentar um pouquinho sobre a história também. Olha só. O Acalantopia, ele é uma história que é ambientada ali no início do século XX. Tá? Começa aqui mais ou menos em 1910, como ele coloca aqui, só que a história vai dando alguns saltos temporais. E termina, né, em 1924, então a gente tem esse período aí com alguns saltos temporais. Mas do que trata o Acalantopia no final das contas? Basicamente, aqui eu não vou dar muitos spoilers da história, mas o lance é acompanhar as aventuras do João do Baquebuque. E esse não é o nome dele, é um apelido, que eu não vou explicar porquê, porque aí é só quem quiser ler o livro, quem se interessar para ler o livro, enfim. Mas ele é um menino, a história começa apresentando ele como um menino que consegue ver criaturas mágicas, criaturas fantásticas. E a partir daí, ele começa a catalogar essas criaturas, para estudá-las, para conhecer mais sobre elas e para preservá-las de alguma maneira, né? Ele acaba se tornando um grande admirador desse mundo encantado que nem todo mundo consegue ver, que pouquíssimas pessoas conseguem ver, na verdade. Então, assim, por esse iniciozinho, né, por essas primeiras informações, pelo período que é ambientado e tudo mais, eu vejo aqui, as minhas referências, né, me trazem algo ali como uma mistura de Monteiro Lobato com Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Só que diferente do Animais Fantásticos, a gente não está falando aqui de criaturas completamente inventadas. A gente está falando aqui de criaturas que fazem parte do nosso imaginário aqui no Brasil, lendas, mitos, cantigas infantis, que fazem parte do Brasil como um todo e algumas mais particularmente do Sudeste, tá? E aqui não é uma crítica, apenas uma observação. A maioria das criaturas aqui são voltadas, imagino eu, né, para lendas e mitos do Sudeste. A gente não tem uma coisa aqui que abranja o Brasil inteiro, tirando algumas que são conhecidas nacionalmente, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mas algumas são bem específicas do Sudeste. Até porque o Brasil é um país muito grande, né? E cada estado, cada região tem os seus próprios mitos e lendas, então de fato fazer alguma coisa que pegue o Brasil inteiro seria um trabalho muito interessante, mas também muito complicado, né? E assim, eu dei essas referências aqui de Monteiro Lobato e de Animais Fantásticos, mas a história em si não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? São apenas coisas que me lembraram, né, ao ler o livro, né, que eu recordei ao ler o livro. Então vamos lá, vou começar a mostrar aqui um pouquinho do livro, né, porque eu já falei bastante. Então, a história vai começar em 1910, na cidade de Gautinguetacau. Confesso que eu tive uma certa dificuldade em compreender o nome dessa cidade. Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagino que seja uma cidade imaginária, né, como algumas outras que aparecem aqui. E a gente é apresentado aqui para o João do Baquebuque ainda criança. Então um pouquinho da vida dele, aquele Brasil ainda mais rural, né? Ele mora numa cidade do interior de Minas, né, com uma coisa de fazenda e tudo mais. E aí ele descobre que ele tem essa habilidade de enxergar criaturas fantásticas. Olha, o primeiro que ele vê é o sapo do vento. Ó,
Esse é o tipo de ilustração, é o tipo de ilustração básica do livro, tá? Do Douglas. E o que eu acho legal, olha, é porque tem tipo uma classificação aqui. Então eu imagino que isso aqui remeta como se fosse uma página, né? Do livro, do bestiário, vamos chamar assim, que o João vai catalogando as criaturas. Então elas têm tipo um nome científico, algumas características e tal. Tipo aqueles livros de antigamente mesmo de história natural que a gente via às vezes na escola ou estudava, enfim. Então eu achei bem interessante. E aí a trama vai se desenrolando com um pouquinho da infância dele e o contato que ele vai tendo com outras criaturas. Olha, eu falei que tinha algumas criaturas conhecidas nacionalmente, né? Então a gente tem aqui, essa ilustração não é do Douglas, tá? Mas uma representação do boi da cara preta. Então, tem muito esse negócio de cantigas infantis. Então, olha, deixa eu mostrar outra aqui. Essa eu achei muito bonita também. Olha, a versão bestiário do boi da cara preta, né? E assim, tem várias outras. Tem o Saci, tem o Tutumarambá, tem o Bobo, né? Do Enganei o Bobo na Caixa do Ovo, a Aranha, Arranha o Vaso Arranha-Aranha, esses trava-línguas também. Essas criaturas todas que fazem parte do nosso imaginário, dos mitos, das lendas, do folclore brasileiro de uma maneira geral, estão representadas aqui, várias delas, não todas, obviamente, né? Mas várias delas estão representadas aqui à medida que a gente vai acompanhando a evolução da história do João, né? Ele vai crescendo, vão acontecendo as desventuras, né? Com a vida dele, a gente vai percebendo ali que tem alguma coisa por trás de tudo isso, que tem a história ela tem uma linearidade e tem uma linha mestra, né? Talvez ela não fique muito clara no início, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai percebendo que ela é uma história bem redondinha, bem amarradinha, e tudo que a gente leu desde o início vai fazer sentido no final, né? Olha, outra ilustração aqui do Tutumarambá. Então são representações bem bacanas, bem interessantes e bem bonitas, né? Em termos de artísticos, né? De fato é um livro extremamente bonito. Essa aqui também eu achei muito legal. Os mafagafos, né? No ninho de mafagafos, 5 mafagafinhos A. Então todo esse negócio aqui é muito nostálgico até, né? Pra gente que cresceu ouvindo essas histórias, ou esses trava-línguas e tal, olha, o Saci Pererê. Então é muito bacana. E além do João do Baquebook, a gente vai ter uma outra personagem, a Benedita, que é de uma outra cidade, lá do interior de São Paulo, a cidade de Agalope, que assim, a gente vai, em um determinado ponto do livro, a gente vai vendo as histórias paralelas deles dois, mas claro que em algum momento essas histórias se cruzam, eles se conhecem, tá aqui na capa do livro, olha, o João já adulto e a Benedita, né? Então, ela também tem a habilidade de ver essas criaturas, ela recebeu uma espécie de treinamento, né, de uma bruxa, vamos colocar assim, então ela morou com essa bruxa, recebeu esse treinamento, assumiu ali os negócios da bruxa, né, a casa da bruxa depois que ela faleceu e tudo mais. E aí a história vai se desenrolando e claro, a gente tem um vilão. Eu vou mostrar aqui só o desenho dele, porque aí eu já vou começar a falar um pouquinho de como eu acho que esse tipo de história ou o conteúdo apresentado aqui no Acalantopia pode ser muito útil para a galera do RPG, né? Então olha lá, esse aqui, no final das contas, vai ser o grande vilão do livro, o Conde, né? Olha só, é um desenho bem sombrio, bem sinistro. E apesar de essa não ser a pegada do livro, né, é um livro infanto-juvenil, é uma história simples, entre aspas, mas como eu falei, que prende a atenção, que é interessante, que é legal, é uma escrita boa do Douglas, né? Mas agora vamos passar para a segunda parte, para a parte de como a gente junta isso aí no RPG. Olha só, pessoal, eu acho o seguinte, a minha opinião aqui em relação ao RPG, ou a mestrar RPG. Eu acho que um mestre é bom quando ele tem um repertório bacana. Aí vai variar de acordo com os interesses de cada um. Tem gente que prefere focar nas regras, gente que prefere focar no lore do cenário, enfim. Mas eu gosto de misturar as coisas, eu gosto de ter essas referências, as mais diversas possíveis, porque você não sabe quando você vai conseguir encaixar um negócio desse. Mas se você tem as referências, se você tem esse repertório à sua disposição, você até consegue ter ideias para fazer histórias que são diferentes ali daquele básico, daquele lugar comum assim do RPG do matar o dragão e salvar a princesa, enfim. Então, claro, o Acalantopia não é um livro de RPG, não foi feito pensando nisso, imagino eu, né? Mas eu acho que as informações que ele traz aqui podem despertar fagulhas de ideias para alguns tipos de jogos específicos ou para algum tipo de história. Então, se você quiser fazer alguma história voltada para esse imaginário infantil, com personagens que são crianças e tudo mais, eu acho que a Acalantopia serve muito para te dar essa base sobre a qual você vai construir a sua história. E aí, se você quiser, a gente tem alguns jogos, né? Inclusive jogos nacionais com um pouco dessa temática, por exemplo, Sinistros e Monstros, que eu já comentei aqui no canal, quem quiser conferir, vou deixar aqui no card. Mas assim, a pegada do Sinistros e Monstros é aquela coisa mais do terror infantil. Como eu disse, o Acalantopia não é um livro de terror, é uma literatura infanto-juvenil, né, que não vai para esse lado. Mas nada impede de você pegar aqui as criaturas do Brasil Encantado que ele coloca aqui e dar aquela adaptada, dar aquela piorada ali, entre aspas, e transformar em algo mais sombrio, em algo mais aterrorizante. Ou você vai dizer que essa imagem aqui do Conde não dá um vilão bacana aí, já não dá um certo tremelique, assim. Dá, é maneira, é isso que eu digo, você às vezes vê uma imagem dessa e você já cria toda uma história, que não necessariamente é a história do livro, mas você já usa aquilo como referência para adaptar para as suas necessidades. Outro exemplo,
Um outro jogo que eu já comentei aqui no canal, o Aureus, né? Que é uma temática completamente diferente dessa, mas que também é ambientado, também tem a proposta de se passar num Brasil fantástico. Num período muito anterior ali, mais ou menos 1700, alguma coisa assim, mas você pode pegar essas criaturas e de novo transformá-las em um obstáculo que os personagens vão precisar superar, ou encaixá-las de alguma maneira na sua história. Como a gente está tratando aqui de um ambiente num Brasil no início do século XX, mas mais rural, e a questão do Aureus também é misturada com isso, é a questão dos negros escravizados, das fazendas de engenho e tudo mais. Então, várias criaturas que são apresentadas aqui combinam com esse ambiente rural, com esse ambiente de fazenda. É só você adaptar para o seu estilo de jogo ou pro tipo de história que você quer contar. Mas assim, isso são apenas ideias soltas que eu tô jogando aqui. Se vocês curtiram, se vocês acharam interessante, deixa aí nos comentários e a gente continua batendo esse papo, trocando essa ideia aqui nos comentários, né? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido também o Acalantopia. Lembrando, se você quiser mais informações sobre o livro, confere aqui na descrição do vídeo, tá? Se você assistiu até agora, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, que é muito importante pra gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra nas próximas resenhas.